Ele fez uma réplica da medalha dele. Olha. E deu para cada um. Aí eu ganhei a medalha olímpica. É uma medalha olímpica, assim, ela é, olha pra você ver, Vai mesmo. é uma réplica perfeita. Essa é a sua medalha olímpica. Exatamente, que eu ganhei 30 anos depois, quando eu aprendi a cooperar. Competindo, eu não consegui ganhar uma medalha olímpica. Olá, você está no Pense Diferente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha, antes da gente começar, se você é... Uma pergunta importante para se você é da liderança, se você é executivo, se você é do RH, se você tem questões ligadas a problemas de engajamento, formação de silos, provavelmente pessoas assim que muitas vezes não estão integradas com o propósito da empresa. Você precisa evoluir a cultura organizacional. Sua empresa tem crescido muito. Eu te convido a conhecer o trabalho da Taijeta da cultura organizacional. A Taijeta tem um dashboard completo de como é que você metrifica, analisa, transforma a sua organização em dados e números, coloca gestão, você faz pesquisa, desenvolve as lideranças e acompanha a evolução, trazendo a cultura próxima da estratégia. Se você tiver interesse, passa o seu celular no QR Code aqui nessa tela e acesse todas as soluções de cultura organizacional da Taijeta. E hoje aqui nós estamos com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que eu conheci e que me impressionou muito. Para vocês terem uma ideia, o Theo Laborne é um nadador que muitos devem conhecê-lo, porque simplesmente ele foi, para vocês terem ideia, finalista olímpico em Barcelona em 1992, foi campeão pan-americano de Cuba em 1991, campeão recordista mundial na Espanha em 93 e bronze do Mundial de Roma de 1984. É um campeão mundial na natação. Mas a história dele, vocês vão perceber que ele não é simplesmente um campeão na natação. Ele é um campeão na história de vida dele. E aqui nós vamos abrir uma conversa muito bacana. E, Theo, muito obrigado por você ter recebido o convite, ter aceitado estar aqui numa conversa que mesmo nós falamos, olha, vai ser de tudo. E o que vai ser? A gente não sabe porque a gente não brifou. Então, nós estamos fazendo uma conversa sem briefing. Então, isso é uma coisa diferente, né? Porque muitas vezes num podcast você brifa antes para que a gente possa extrair o melhor conteúdo para as pessoas. E aqui a gente decidiu não fazer isso. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Pense Diferente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos conversar, né? Bastante sobre vários assuntos. E é sempre um prazer. Sou um admirador aí do seu trabalho. Aí temos amigos em comum, né? É verdade. E numa breve conversa, né? Quando nós nos conhecemos pessoalmente, descobrimos ali um denominador comum também na música, né? É verdade. Então a conversa vai ser fácil. Muito fácil. E aqui, olha que legal, o Theo trouxe aqui para nós um presente, né? Que é o livro dele. Vocês podem também procurar, que é chamado Tudo ou Nada. E o que você tem a ver com isso? A pergunta que te puxa para dentro. As letras miúdas. As letras miúdas que definem muitas vezes o oculto do universo da vida. O que você tem a ver com isso? E esse livro foi, inclusive, com a participação, né, junto com o Theo, do Edivaldo Pereira Lima, que fez a biografia foi do Ayrton Senna, né? E de outras personalidades no Brasil também está aqui nesse livro. Então, recomendo vocês conhecerem o livro do Theo. Theo, vamos começar pelo início. Como foi a sua infância? Traumática, né? O que aconteceu na sua infância que foi traumático? Eu tive Bom, para começar, eu comecei a nadar com 7 anos.
Esse já foi meu primeiro trauma, porque eu detestava nadar, né? Isso foi por você? Seus pais te colocaram na natação? Minha mãe que me obrigou a nadar. Te obrigou a nadar? Vai nadar. Porque nadar é importante, coisa e tal. Meu primo, isso era em 1980. Eu com 7 anos, o meu primo, o Marcos Laborne Mattioli, tinha acabado de ganhar uma medalha olímpica aí nas Olimpíadas de Moscou, no revezamento 4x200 livre. Ele foi o primeiro medalhista olímpico? Foi Eu ele? acho que de Minas Gerais na natação, sim. Foi ele, né? Se não me engano. Que ele tinha academia Mattioli, era dele? Exatamente. Tá. E aí minha mãe ficou com esse negócio na cabeça e tal, tem que nadar, e lá fomos eu e meu irmão para natação. Só que eu detestava porque eu era muito ruim, assim, eu não tinha nenhum talento, assim, para nadar. Na verdade, eu era uma criança bem desengonçada, né? Então eu tropeçava no meu próprio pé, eu caía, só tinha dificuldade para andar. Imagina nadar, né? Você cresceu, você era grande? Porque eu espichei muito novo, né? Tinha aqueles estirões, e aí o corpo demora um tempo para adaptar, né? Para achar o espaço, O centro de gravidade vai mudando, né? Então era uma coisa terrível, cara. Então nadar era bem difícil para mim. Mas aí dali a 2 anos, né? Com 9 anos, eu caí na escola e não levantei mais. Eu senti uma dor muito forte. Aí me levaram para o hospital. E quando chegou no hospital, os médicos foram ver, eu tive uma fratura no fêmur, que era para ter sido uma fratura exposta, só não foi porque eu já nadava há 2 anos. Você teve uma fratura do nada andando? Não, eu tava no recreio jogando bola, mas foi um tombo bem leve, vamos falar assim. Não foi um tombo que justificasse uma quebra do fêmur. E aí os médicos foram investigar, então, por que isso tinha acontecido. E aí eles descobriram que eu estava com um cisto ósseo aneurismático, que é tipo um câncer, né? Que come o osso por dentro, vai corroendo o osso. É um osteomielite, não? Não vou saber assim, exatamente detalhe. Come o osso. Meu fêmur estava praticamente oco. Então, por isso, quando eu caí, deu um impacto, ele esmigalhou, ele quebrou. Quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur. Aí foi uma confusão, eu precisei de uma pessoa para doar o osso para mim. E aí minha mãe se prontificou. E aí fez a doação do osso, aí preencheu o osso da minha perna com o osso da bacia da minha mãe. E aí eu fiquei ali 6 meses, né, engessado da barriga para baixo, a perna inteira, a outra até a metade, com um cabo de vassoura no meio. 6 meses? 6 meses. Com 9 anos? 9 anos. Então foi bem difícil. E assim. você ia para a escola? Não tinha jeito. Era impossível, porque eu não conseguia nem sentar. Você teve que abrir mão da escola nesse período? Os meus pais contrataram uma professora para me dar o conteúdo em casa para eu não perder o ano. Então eu tive que ir fazendo isso. Era muito desconfortável, porque como eu estava engessado da cintura para baixo, eu não conseguia sentar. Nossa Senhora. Então foi bem difícil, né? E como eu sou talvez ali uma das últimas gerações que em Belo Horizonte a gente brincava na rua ainda, tinha as turmas na rua, jogava bola na rua, carrinho de rolimã, guerrinha de mamona. Eu lembro disso. Hoje você vai falar mamona, ninguém nem sabe o que é. Ninguém sabe, acha que é os mamonas. Assassinos. Mas então foi bem difícil, bem desafiador, sabe? Porque foi um período difícil. Pior ainda foi quando passou os 6 meses. Que aí, quando tirou o gesso, a minha perna estava parecendo meu braço, né? Fininha, atrofiada. E para recuperar o movimento da perna de novo foi bastante dolorido, né? Quebrar aquela atrofia. E a gente não sabia exatamente como que aquilo, o que ia acontecer, qual sequela aquilo ali teria, né? Se esse enxerto tinha ficado bom ou não, né? Se eu ia conseguir andar direito sem mancar ou não. E então, quando eu comecei a firmar em pé na muleta, aí eu comecei a voltar pro Minas Tênis Clube, não para treinar, mas para tentar recuperar o movimento da perna. E aí foi nessa época que o meu treinador, na época, viu que eu estava fazendo isso, e ele resolveu me ajudar, porque eu não conseguia entrar na piscina sozinho. E aí ele me ajudava, me colocava na água, me pegava no colo, me punha na água, me ajudava.
E foi nesse sentido foi nessa hora que a natação começou a fazer sentido para mim. Porque era mais fácil para você recuperar. E porque eu e não tive... impacto também, né? E eu tive um acolhimento desse treinador. Mesmo eu sendo o pior atleta da equipe, falei, pô, o cara tá aqui para me ajudar, né? E tal. Aí aquilo ali me pegou, assim, aquele acolhimento. Porque eu não tinha muito isso em casa, porque meu pai era um cara mais fechadão, assim, com dificuldade de lidar com emoções, assim, bem, né? Filho de português, raiz, aquela educação... Homem não chora, né? Então, homem tem que ser o provedor e tal, né? Porrada com a mão, carinho uma vez a cada 10 anos com a outra. Então, era o estilão bem bravo mesmo. Então, aquele negócio me conectou ali. Eu falei, pô, gostei. E aí, continuei ali, aí fui me recuperando ali na questão da cirurgia. Você foi engajado pelo acolhimento. Pelo acolhimento. Exatamente. E aí foi uma... A parte dos ossos, então, não teve problema depois? Avanço da doença? Tive um pequeno probleminha, né? Que depois de 1 ano e meio, eu tive que fazer tudo de novo. Como assim? Já estava me recuperando, já tinha voltado a treinar, nadando. Então, um belo dia, minha mãe chegou para mim e falou, meu filho, vamos ter que fazer tudo de novo. Que eu tinha que fazer os exames, né, de acompanhamento, e num desses exames acusou que o tumor estava crescendo de novo. Tinha ficado uma quantidade microscópica ali, né, quando eles fizeram a primeira limpeza ali, e na hora que eles viram, o negócio já estava... Comendo tudo de novo. Comendo tudo de novo. Aí eu tive que fazer tudo de novo. Sua mãe doou de novo? Aí, quando aconteceu isso... já tinha uma tecnologia de enxerto artificial. Aí os meus pais optaram por usar esse enxerto artificial, e aí eu fiz tudo de novo. E aí depois a recuperação também complicada do mesmo jeito, mas já estava um pouco mais tarimbado e já estava com aquela coisa da natação que me ajudava ali. Então foi uma recuperação menos difícil, vamos falar assim, né? Mas... começar do zero é fogo, né? E depois disso curou? Aí curou. Aí eu comecei a treinar, gostar de treinar, até um dia que eu consegui ser campeão mineiro de natação, né? Que ano que foi isso? O ano de 1985. Você foi campeão mineiro? Fui campeão mineiro, 85, 84. Pelo Minas? Pelo Minas. E aí, assim, engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que o meu pai tinha toda essa coisa de ser um cara fechadão e tal, eu tinha um link com ele muito grande. Então eu queria muito quebrar aquela distância que existia, assim, que ele colocava. E na minha cabeça, eu achava que eu ia conseguir isso sendo bem sucedido na natação. Então a primeira medalha que eu ganhei para mim foi um auge, assim, né, cara? Eu falei, caramba, a primeira coisa que eu ia fazer é voltar para casa para mostrar a medalha pro meu pai, né? Aí quando eu cheguei lá em casa, né, todo feliz, aí eu falei, que pai, tá? Ele tinha a sala dele de televisão, né, que ele ficava lá no fundo da casa, tá, com aqueles equipamentos de som todos de última geração, aquela pá. E era o bunker dele, né? Eu cheguei lá todo feliz, mostrei a medalha para ele. Disse, aqui, pai, que eu fui campeão mineiro e tal. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, meu filho, campeonato mineiro não vale nada. O dia que você ganhar alguma coisa importante, você vem aqui me mostrar. Fora isso, não precisa trazer essas medalhinhas, não. Como é que você lidou com isso? Eu já vi o Chaves quando ele fica assim... É um impacto grande, né? Muito grande. Um impacto grande. Te desafiou, né? Aí eu fiquei, né, bem chateado. Aí minha mãe chegava. Então era muito interessante isso, né? Assim, como é que as coisas se organizam, né? E aí minha mãe, ela tinha um jeito. Minha mãe é um acolhimento em pessoa, assim, também. Uma pessoa muito...
todos os meus amigos, amigas, todo mundo adorava minha mãe, né? A mãe fazia bagunça, falava palavrão sempre de um jeito divertido. Então todo mundo se conectava com ela como se fosse da turma, né? Então ela tinha essa facilidade de me acessar. Então ela falava assim: meu filho, seu pai não entende porcaria nenhuma de natação, não sabe nada. Então você está indo super bem, fica tranquilo, tal, a sua hora vai chegar e tal. E aquilo me trazia de volta para o eixo, mas aí eu ficava com aquele... Eu brinco que é o ódio positivo. Porque o ódio, assim, o ódio é uma palavra muito forte, né? Mas assim, ele movimenta. É o ódio que o ódio, quando ele é bem utilizado, ele não destrói, ele te movimenta. Isso. Então, é exatamente isso. Então, esse ódio foi no sentido assim: poxa, então o Campeonato Mineiro não vale nada, eu vou treinar mais e vou ser campeão brasileiro. E campeão brasileiro deve valer alguma coisa, né? Você não conferiu, não, né? Você só supôs, né? Eu só supôs. Depois eu conferi. Ah, é? Depois eu conferi, e aí quando eu cheguei lá, campeão brasileiro, ele falou: meu filho, Brasil na natação é uma bosta. Tal. Brasil não vale nada na natação. Papapá. E aí foi assim até eu chegar a ser campeão mundial e recordista mundial. E aí? Quando eu fui campeão mundial, recurso mundial, eu cheguei em casa, já estava à noite, ele estava jantando. Aí eu fiquei parado na frente da mesa dele assim, né? Imponente, né? Do alto ali do meu recorde mundial, né? O topo do mundo, né? E ele continuou jantando, né? Não falou nada comigo. Falei, pô, não é possível, né? Aí... Resumindo a história, depois de um tempo, assim, eu peguei minha medalha, joguei no prato dele, sujei a camisa dele de feijão, assim, para ele olhar para mim, né? Aí ele só, enquanto ele estava comendo... E a medalha no prato? Ele tirou a medalha, então, continuou comendo. Aí eu falei... Aí na hora, quando eu já estava pensando assim, será que esse cara vai falar agora que é um campeonato interplanetário do sistema solar? Vai para Júpiter. Um dual meeting com Marte, quem sabe, né? Exatamente. Aí ele só levantou um olhinho assim para mim, com aquela delicadeza que ele era peculiar, e falou assim: agora você me fudeu. Aí continuou comendo. Fui pro meu quarto levitando, né? Falei, porra, agora foi. Mas é muito interessante, né? Mas agora me conta como que foi o seu primeiro campeonato brasileiro. Cara, o meu primeiro campeonato brasileiro foi traumático também. Porque, bom, primeiro, antes de eu ir para o brasileiro, quando eu classifiquei para o meu primeiro brasileiro, na última hora, antes de viajar, a gente teve uma competição preparatória em Brasília. E nessa competição nadei, fui bem e tal. Voltei para casa na semana de viajar, começou a estourar uns negócios na minha testa. Aí minha mãe me levou no médico, tava com catapora. Eu peguei catapora do irmão do menino da casa que eu fiquei lá em Brasília. A gente ficava na casa dos atletas. Cara, todo mundo dos meus colegas viajaram pro brasileiro e eu fiquei para trás. Foi aí que eu comecei a falar: essa vida é boa demais. Eu ficava arrasado, cara. Falei, porra, é muita sacanagem, bicho. Eu treinei tanto, né, tal, e na hora H não fui. Aí minha mãe falava assim: meu filho, não me preocupa não, essas coisas, né, pode acontecer, não tem, como é que ia prever? Não foi sacanagem de ninguém, aconteceu. Ano que vem tem outro brasileiro e tal. Aí eu treinava mais um ano, no outro brasileiro eu fui. Aí antes de nadar, primeiro brasileiro nervoso ali, né, aquela tensão. Minha mãe sempre viajava também e ia para torcer. Ia para arquibancada. A gente viajava com a delegação e os pais iam acompanhar, mas ficavam separados, né? Aí na hora, antes de nadar, eu falei, não, tem que ir lá falar com a minha mãe, né? Porque pegar aquela energia da mãe antes de nadar ali, né? Aí falei com ela, na hora que fui descer a arquibancada para ir lá pro balizamento, cara, escorreguei na arquibancada, bati o cóccix na quina do degrau da arquibancada, Antes da competição? Na hora de nadar. Putz, grilo.
Eu nadava costas essa época e não consegui nem fazer a saída, né, de costas, que tinha que jogar o corpo para trás, com a coluna toda arrebentada. Aí minha estreia foi um fracasso. Eu cheguei em último, fiquei 15 metros atrás de todo mundo. Aí ela sempre vinha e falava, acho que eu vou parar com esse negócio. Acho que nadar não é pra mim, não. Ela, que isso, meu filho, você tá bem, você tá vendo que você tá bem. Choveu, a arquibancada molhou, isso acontece. Ano que vem tem outro brasileiro. Aí é eu de novo, né? Aí no outro ano, outro brasileiro, cara, eu fui, nadei bem pra caramba, classifiquei com o melhor tempo do Brasil de manhã. Falei, cara, hoje eu vou arregaçar, ninguém vai ganhar de mim. Fui pro hotel, almoçar, descansar pra final. Nesse meio tempo, cara, o hotel foi assaltado, eu fiquei de refém do assalto. Você tá de brincadeira. Eu tô falando sério. Isso foi onde? Salvador. Salvador? É. Putz. Os caras assaltaram, tinha uma joalheria no hall do hotel. Assaltaram o hotel, cara, e quase que eu morri, porque eu tava no flow da conquista, né, do brasileiro. Falei, cara, de tarde ficava passando a minha prova mentalmente, tudo que eu ia fazer e tal, quantas braçadas, viradas, como é que eu ia comemorar, tudo. E aí eu fui passando, pensando com esse flow, eu passei no meio do assalto, cara. Nem percebi que o povo tava todo mundo deitado no chão com a mão na cabeça. Eu podia ter morrido, né? Tomado um tiro. É verdade. Mas aí acho que o bandido, ele ficou tão surpreso. Fez, o que esse cara tá fazendo? Tá esse moleque, né? Atrapalhando o meu assalto Esse aqui. moleque passando com cara de paisagem ali, né? No flow, olhando pro nada. Aí me deu uma coronhada aqui na cabeça. E eu fiquei ali minutos, né, que pareceram horas, todo mundo deitado, só eu em pé, com o cara com uma escopeta mirada na minha cara. Aí ninguém morreu, deu tudo certo, os caras foram embora, já estava na hora de nadar a prova. Quando fui nadar a prova, cara, eu tinha tomado uma descarga de adrenalina absurda, né? Eu nadava costas, eu não consegui coordenar o meu nado. Então as braçadas ficaram tortas. Então eu fui batendo na raia, na outra, eu nadei em vez de nadar 100 metros de costas, eu nadei 120 metros de costas com barreiras. Você não atravessou, não? Eu não cheguei a atravessar, não. Se tiver atravessado, era até melhor. O problema é que quando você bate na raia, você freia, né? É. Aí você batia e freava, batia e freava, batia e freava. Foi uma coisa terrível, cara. Aí esse dia eu falei, não, mãe, vou parar de nadar. O primeiro você pegou a catapora. O outro escorreguei da arquibancada. Escorregou e bateu a bacia. O outro tomou coronhada. Coronhada, É tudo ou nada, pô. Exatamente, pô. E eu continuava, né? Porque o que era importante para mim era o negócio do meu pai. O seu pai, não, cara, ele teve uma influência em provação que te colocava para cima, por um lado. E a minha mãe, se não tivesse minha mãe, eu não aguentava. Não aguentava porque ela acolhia. Era muita pressão, né? Então, e aí foi o outro ano. Aí no outro ano eu fui campeão brasileiro. Mas conta como é que foi esse negócio. Não, foi sensacional. Aconteceu o quê? Porque esse foi o primeiro ano que não aconteceu nada. Que eu consegui nadar, né? Quando eu consegui nadar, deu certo. Esse foi no Rio. E aí foi legal, né? Porque eu fiquei uma felicidade, porque eu ingenuamente achei que ali eu tava fechando questão. Costas. E, cara, na hora que eu cheguei em casa, foi aquela recepção, né, do meu pai, né? Ele falou que natação no Brasil não valia bosta nenhuma, né? Meu filho, ele ainda falou assim, cara, Brasil, pra você ter ideia, campeonato mundial e Olimpíada, você não vê brasileiro no pódio. Na natação é 1 a cada 15 anos. Se você fizer a média, era mais ou menos isso mesmo naquela época. Verdade. Então, natação no Brasil não vale nada, não. Quando você ganhar alguma coisa que vale a pena, importante, você volta. O conceito de excelência dele é muito alto, do seu pai. O que é o conceito de excelência? Ele colocou a régua lá em cima. Ele não amaciou para você. De jeito nenhum. Mas o maior benefício que eu vejo nisso tudo, né, além dele ter sido meu maior treinador de alta performance, né? Porque nunca era suficiente. O que mais me ajudou e o que me preparou para ser a pessoa que eu sou hoje
eu acho que esse formato, esse jeito que ele fez, liquidou minha auto-vitimização. Então, assim, hoje eu me sinto preparado para fazer qualquer coisa. Porque eu podia me vitimizar, né? Porque foi muita coisa que aconteceu dessas, sabe, essas coisas na última hora, inesperada, do nada, quando eu estava prestes a conquistar alguma coisa. Aconteceu alguma coisa e eu ficava no vácuo. Então, se não fosse essa vontade de querer ali mostrar para ele que eu era capaz de fazer aquele negócio, né? E ter aquela confirmação dele, que eu buscava era aquela confirmação. Eu queria que ele viesse falar e falasse, pô, vem cá, filho, pô, você é foda, você conseguiu e tal. Mas isso eu não tive nem quando fui reconhecido mundial. Você me fudeu, nem foi você que fez alguma coisa, não. Foi ele que foi prejudicado nessa história. Agora você me fudeu. Você me prejudicou. Mas no backstage, é lógico, né? Que ele ficava completamente assim, orgulhoso e contava vantagem com os amigos dele, aquela coisa toda e tal. Mas aí ele fazia esse teatro, porque eu acho que em algum momento ele viu que aquilo realmente me impulsionava, né? Então ele foi seguindo com aquela... Depois do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? Que ali foi uma virada de chave para você, né? Foi. E dali eu fui para o Campeonato Sul-Americano, na sequência, né? Que a gente, campeão brasileiro, a gente classifica para o Sul-Americano. No Sul-Americano eu fui muito bem, né? E nadei 4 provas, ganhei as 4 provas, né? Bati o recorde em 4 provas. Aí voltei para casa lá, e ele falou que o Sul-Americano também não valia nada, aquele esquema dele, né? Depois eu fui para o Pan-Americano também, que foi muito legal, e o Pan-Americano eu achava que ia dar certo. Eu fui premiado pelo Fidel Castro, e aí tem uma história engraçada, né? Porque o Fidel Castro, ele não premiava muitas provas, assim, né? Ele fazia questão de estar nos lugares onde os cubanos ganhavam provas, né? E onde os Estados Unidos perdia, ele também ia, ele gostava, né? Então, esse dia que a gente nadou o revezamento 400 livre, que era a última prova do programa, era o dia que tinha um cubano muito bom no 200 peito. E esse cubano acabou ganhando 200 peito. Então, o Fidel estava lá assistindo a natação esse dia, premiou a prova do cubano. Beleza, acabou a prova. Eu falei, cara, vai embora, né? Nós nadamos, ganhamos o Pan-Americano, que era uma coisa inacreditável naquele momento, né? E aí tô lá na premiação, né? Naquele êxtase ali de ter ganhado a medalha, aí vejo aquela movimentação toda assim, um monte de gente, aquele burburinho. Aí abri um clarão, eu vejo aquele negocinho verdinho chegando, né? Que era aquele uniforme que ele usava, né? Eu falei, caramba, olha lá, cara, o Fidel. Aí Fidel Castro, assim, tal, premiou a prova. E tal, tava super bem-humorado. Aí acabou a premiação, ele ficou ali. Tal, aí tinha uma imprensa, assim, né? Filmando, né? Todo lugar que ele ia, aquele batalhão de gente atrás. E aí descemos do pódio, ficamos ali, o revezamento com o Fidel conversando. E eu interagindo mais com ele, porque eu sou meio assim, né? Assim, se der corda... Vai embora, né? Segura, né? Então eu comecei a conversar com ele, brincar e assim, a falar as coisas. E ele começou a rir das brincadeiras que eu estava fazendo e coisa tal. Até que em um determinado momento, cara, ele aqui do meu lado, a gente conversando e tal, a imprensa aqui e aqueles milhões de segurança em volta. Eu fiquei tão à vontade, esqueci, assim, besta que eu sou, né? Que eu tava assim, Fidel, isso aqui e tal. Aí eu fui, botei a mão aqui, dei um abraço nele assim por trás, sabe? Na hora que eu coloquei a mão nele assim, cara, eu tomei uma porrada no braço do segurança que estava atrás, me deu um safanão. E aí deu aquele barulhão assim, né? E eu fiz assim pro lado assim. Aí sabe quando todo mundo para de falar? Assim, no meio do negócio, fica aquele silêncio. E eu, tipo assim, o que eu faço agora, né? Aí fiquei olhando pro Fidel, o Fidel olhou para mim, olhou pro segurança, aí ele fez assim pro segurança.
Aí eu olhei pro segurança e botei a mão nele de novo. Os caras lá do Brasil, nossa, o Teófilo vai arrumar um acidente diplomático. Vai ser preso daqui a pouco. Cara, é muito interessante isso, cara. Assim, e aí fui campeão pan-americano, né? Achei que o negócio estava resolvido. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou que não tinha valido porque os Estados Unidos tinham levado a equipe B, não era a equipe A. E era a equipe B mesmo. Era verdade. Pior daquela verdade. E sempre fui assim, cara, até chegar lá no Mundial. O Mundial foi quando? Foi em 93. Quem foi pro Mundial? Você e quem mais? O revezamento? É. Era eu, Gustavo Borges, o Fernando Scherer, o Xuxa e o José Carlos Souza Júnior. Como é que foi estar com eles, esse grupo? Como é que foi essa Cara, isso aí é um negócio que é a minha tese de hoje, né? Que eu aplico, assim, né? Que eu até criei uma empresa que trata sobre isso, que é essa questão da cooperação. Então, desde quando eu era um atleta de alta performance de um esporte individual, que é a natação, eu percebia que por exemplo, eu não conseguia fazer na minha prova individual o que eu fazia quando eu estava no revezamento com os caras. Mesmo ali, se você tirar o tempo ali da saída livre, que quando você vai no meio do revezamento, que você ganha um tempo, né? Você não tem que esperar o tiro, que você sai quando o cara bate a mão. Mesmo tirando a diferença desse tempo de reação, eu performava muito melhor quando eu estava naquela equipe com aqueles caras. Por quê? Porque a gente tinha um nível de conexão muito grande. Então a gente sabia exatamente como nos conectar enquanto seleção brasileira, coisa que eu acho que os atletas hoje em dia têm muita dificuldade. Então ali porque eu era do Minas, o Gustavo era do Pinheiros, o Xuxa era de outro clube, eram coisas diferentes. Mas quando a gente juntava, e aí a gente passava aqueles períodos ali antes, fazendo os treinamentos, né, as passagens, era uma conexão muito forte. Então é um negócio do senso de pertencimento, né? Então eu intrinsecamente, eu ficava assim, cara, eu estou nadando com esses caras, campeonatos mundiais, representando o Brasil, eu não posso deixar deixar essa peteca cair, eu tenho que entregar igual eles, né? No mínimo. Então eu saí igual um maluco e de alguma forma eu tirava de algum lugar aquele negócio e entregava um negócio que normalmente eu não conseguia. Sozinho você não conseguiria fazer o que você fazia coletivamente. Não conseguia. Era impressionante isso. E vocês se davam bem, Gustavo Borges, Xuxa, todos? Demais, assim, até hoje, né? A gente encontra como se não tivesse passado nem 10 minutos. E tinha uma ordem, por exemplo, quem vai primeiro, isso influenciava na performance? Essa ordem, ela varia de acordo com a estratégia que a gente utilizar, né? Então isso varia de acordo com as equipes que a gente enfrentar, os locais. Vocês sabiam as equipes e quando tinha equipe e os atletas, vocês se colocavam para... Estrategicamente, dependendo daquele momento de quem eram os atletas que a gente ia enfrentar, a gente organizava. Por exemplo, da primeira vez que a gente bateu o recorde, que foi em Santos, né, numa tentativa isolada de recorde, que foi inclusive uma ideia que eu dei de tentar fazer essa tentativa de recorde mundial. Nessa vez, eu fechei o revezamento. Lá no Mundial, 6 meses depois, eu fui em segundo. Aí o Gustavo fechou. Aí o Xuxa abriu. Então, assim, isso dependia. Ali naquele contexto que a gente estava nadando sozinho na piscina, eles acharam interessante eu fechar. Eu ser o último ali. Porque eu sabia que quando o negócio estava pegando fogo, se tivesse na média do recorde, que eu ia dar um jeito e acabar entregando. O único que tinha o pai que não acreditava era você. Por esse ponto de vista, sim. Os outros pais eram mais tranquilões. Assim. Deixa ele por último, que o negócio pegar, que o pai dele lá. O pai dele resolve. Você talvez não tenha pensado isso na época, mas tinha opção. Não, meu pai ele, em certo ponto, ele virou uma lenda na natação, né? Porque ele não aparecia, mas todo mundo sabia quem que ele era, como é que ele fazia. E era muito engraçado essa parte, né?
E aí foram quantos mundiais que vocês ganharam? Que a gente ganhou, que eu estava, foi um, né? Foi um. E depois, no outro Mundial, a gente pegou uma medalha de bronze inédita para o Brasil também. Foi né? esse. 50. É o outro Mundial, vocês pegaram uma medalha de bronze. Que tem uma história de cooperação também muito interessante, Como é que embutida foi? nessa história, porque a gente já tinha sido campeão mundial, né? Então já tinha aparecido no cenário internacional. E a gente ia competir em Roma. E o Zé Carlos Souza Júnior, ele perdeu a vaga do revezamento e entrou o André Teixeira, que também era um cara que a gente tinha muita conexão, muita mesmo. E o André Teixeira estava com problema no ombro. E o ombro dele estava ruim mesmo, ele não estava conseguindo nem mais treinar direito. Imagina a pressão para cima dele. Falei, pô, entrei num revezamento, que foi campeão mundial, recurso mundial, meu ombro está dando conta, tô vendo que não vai dar certo. Ele me ligou um dia, ali faltando um mês, 45 dias para a competição. Super preocupado, me ligou e falou, olha, Teófilo, cara, eu tô achando que eu vou pedir dispensa. E, cara, na mesma hora eu falei com ele, olha, Teixeira, cara, não faz isso não. Cara, o revezamento é você, cara. A gente confia em você. Você que é o cara. Eu sei que você vai entregar lá. Ele, caramba, é mesmo? Eu falei, cara, é você, bicho. Nós chegamos até aqui, agora nós vamos até o final. E tal, fui falando isso pra ele ligou pro Gustavo também, Gustavo falou a mesma coisa e tal. Falou, beleza, então vamos. E, cara, foi uma superação, porque esse cara tava sem ombro. E nadamos lá, conquistamos uma medalha de bronze, porque o mundial que a gente foi campeão mundial foi em raio de 25 metros, né? Uhum. Piscina semiolímpica. E esse mundial era o mundial em piscina de 50 metros. 50 metros. Que é diferente, né? A forma, as habilidades ali que cada atleta tem sobressai de forma diferente, né? Quem tem os fundamentos melhores, viradas na raia de 25 leva vantagem, porque tem mais viradas e tal. Então nós fomos para aquele Mundial de Long que o Brasil nunca tinha ganhado uma medalha em Mundial de Long na história da natação brasileira. E nós ganhamos essa medalha de bronze lá, com o André Teixeira sem ombro e ali numa superação do grupo, mas deu certo. E o cara Se não fosse o grupo, talvez ele não teria sido contagiado. E ele nadou pra caramba. Ele foi na perna, mas assim, na hora chegou e a gente tinha as passagens muito boas, né, entre um e outro. A gente fazia isso na questão de milésimos, assim, do limite ali para não desclassificar o revezamento. E isso também a gente conseguia fazer por causa dessa confiança e dessa integração que a gente tinha. Você tem que ter muita confiança para fazer um negócio que é olho nu. Você fala assim, não, o cara escapou, pulou antes. A gente só fazia isso porque a gente tinha um resguardo eletrônico. Então, os sensores que ficavam no bloco, quando você bate a mão e quando você tira o pé, que mediam centesimalmente o momento exato que você perde contato com o bloco e você encosta o dedo na placa. A gente conseguiu um nível de excelência nisso, assim, fora do normal. Puxa, sensacional. É aí que você começou a sua tese sobre a força da cooperação. Exato. E você foi com a natação até quando, Theo? Eu parei em 98 de uma forma terrível, né? Não recomendo ninguém a fazer da forma que eu fiz. Não, foi assim, eu perdi, quando a gente chegou campeão mundial 93, medalha de bronze 94, 96 era medalha olímpica. Era só continuar ali, segurar ali aquela peteca. E aí o que acontece? Ali depois de 93, 94, eu acabei, eu falo muito das coleiras do ego, né? Eu acabei deixando minha coleira do ego me enforcar muito, né? E comecei a me deixar levar ali pelas questões dali de perder o foco no treino, né? Me distrair ali com sair à noite e tal, e você chegar no lugar e todo mundo te conhece, e muita entrevista, e muita exposição de mídia, aquilo e tal. Naquela época, né, que não tinha celular,
Então era televisão, né? E todo mundo assistia e O tal. mito fica mais forte. É. E aquilo acabou me prejudicando. Eu nem classifiquei para 96 pro revezamento. E aí passei por uma cirurgia no ombro que eu achava que era mais uma questão de uma lesão que eu tinha. Então foi bem traumático para mim. Eu assisti a Olimpíada de 96 na minha casa com o ombro operado, recém-operado, com aquela dor de cirurgia. Vendo o Brasil ficar em 4º lugar no revezamento 400 livre. Sabendo que o tempo que eu já tinha feito antes era o suficiente para levar a gente para aquela disputa do bronze, e a gente conseguiu o bronze. Então aquilo ali me marcou muito. Porque eu lembro que na época eu falava que eu trocaria todas as minhas medalhas, né? Eu ganhei todas as medalhas possíveis, exceto a olímpica. Eu brincava assim, cara, eu trocava todas as minhas medalhas por uma medalha olímpica. E tal, e fiquei com aquela lacuna, né? Mas beleza, aí parei. Passei ali 6 anos parado, aí a coisa mais óbvia que veio na minha cabeça, não me preparei para parar. Você não preparou para a transição? Não. Eu falei, quer saber? Enchi o saco disso aqui, não estou conseguindo nadar, vou trabalhar. E aí meu pai tinha uma empresa, né? E tal. Fui trabalhar na empresa do meu pai. E meu pai tinha aquela expectativa também, eu como filho homem mais velho, de estar na empresa e coisa e tal. Encarei o negócio. Só que aí lá na empresa continuou aquele mesmo jogo de alta performance. E uma empresa familiar, com todos os pré-requisitos e características, né? Tendo o CEO, meu pai, né? Com aquela coisinha meiga, né? Aquela delicadeza, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu estava num ambiente completamente diferente do que eu estava acostumado. Então eu saí da capa da revista para trabalhar. Ele me falou assim, olha, você está chegando hoje, acabou a Disneylândia aqui. Foi assim que ele falou comigo no primeiro dia. Agora acabou a Disneylândia. E eu comecei a trabalhar lá no galpão, enchendo tambor de tina de 200 litros. E eu, assim, tranquilo, beleza. Eu entendi o ponto dele. Falei, cara, então não sei nada da empresa mesmo. Então tem que aprender do começo tudo. Só que aquilo ali, cara, eu não conseguia dar resposta igual eu conseguia dar na água, treinando ali. Porque aquilo não tinha nada a ver comigo mesmo, assim, era um suplício. E aquele negócio foi me gerando uma frustração tão grande que eu comecei a morrendo aos poucos. Então aí eu parei de fazer atividade física de uma vez, que é uma coisa tão absurda quanto você começar a nadar 10 mil metros no primeiro dia que você nadar. Parar, o organismo, o metabolismo, ele entende da mesma forma. O metabolismo não entende isso, ele pira. Você fica todo descompensado. E aí continuei comendo como se estivesse treinando 15 mil metros por dia. Cara, virei, quase explodi. Ganhei 40 quilos assim. E naquele negócio ali que estava me matando. Eu fiquei 6 anos nesse 6 anos. 6 anos. Até o ponto que eu percebi que se eu não tomasse uma providência, cara, eu ia morrer. Eu comecei a perceber isso. E eu não tinha coragem de falar, como é que eu ia falar com ele que eu queria sair daquilo ali? A empresa estava ali, né, na minha cabeça, precisando de mim. Mas aí eu falei, quando eu percebi que o negócio ia dar ruim, aí você começa, né, beber, isso aqui, e remédio demais, e Prozac, não sei o que, e Rivotril, e tal. Aí eu falei, não, vou ter que tomar uma providência. Aí tomei coragem, falei com ele. E ele foi super compreensivo, assim. Meu pai era muito imprevisível, né? Ele falou, não, tudo bem e tal. E ainda conseguiu achar uma forma de eu estava tão doente nessa época, que eu já estava com 30 anos, nessa época era velho para natação, carta fora do baralho. E eu pensei assim, cara, a única coisa que eu sei fazer é nadar. Então eu vou voltar a nadar. Isso era 2003.
cara, vou voltar a nadar. Aí comecei a treinar escondido, porque, cara, do jeito que eu tava, obeso, deprimido. Só que eu falei assim, eu vou começar a nadar em 2003 e ano que vem, em 2004, eu vou para a Olimpíada de Atenas. Você colocou isso? Falei, eu vou fazer isso. E aí, o meu pai falou assim, olha, se você não vai trabalhar aqui, tudo bem. Aí ele me deu uma representação dos produtos da empresa e ele falou, ó, o que você vender, você ganha comissão. E aí eu saí batendo pasta. Então eu comecei a treinar. Aí um amigo meu, Vinícius Dias Wilson, que tinha se especializado em treinamento, um cara que nadou comigo lá na equipe do Minas, de ponta. E eu falei com ele, conversei com ele, falei, cara, eu preciso voltar a nadar, porque se eu não voltar, eu tô morrendo. Falei com ele assim. Eu falei, você me treina se eu resolver nadar? Ele falou, cara, eu treino. Aí nós começamos a treinar escondido numa academia. Treinei, cara, e dali a 6 meses já estava num shape melhor. Aí eu já voltei para o Minas, continuei fazendo preparação física com ele, treinando no Minas. E em 2004, cara, eu fiz os melhores tempos da minha vida e não consegui classificar na Olimpíada por 4x200 livres por 20 centésimos. Olha só. E aí hoje, olhando para trás, eu acho que talvez isso que eu fiz foi mais difícil que ter batido o recorde mundial quando eu estava... Porque foi de onde você estava. Eu saí do menos 200, né? Eu não saí do zero. E além de treinar, eu ainda comecei a fazer faculdade, porque na época eu parei de estudar por causa da natação. Completei só o 3º ano. Aí era viagem, Olimpíada, Mundial, não sei o quê. Fiquei por conta disso. Eu falei, cara, eu tenho que ir. Aí tinha um outro grande amigo que me ajudou muito nessa época, né? Que foi o professor Rivadavia Drummond. E ele pegava no meu pé. Ele foi primeiro meu professor de bateria, antes. E depois a gente ficou amigo. E ele falava, cara, você tem que ter uma formação. Como assim você não vai ter uma formação e tal? E me encheu o saco. Assim, até que arrumou, ligava para a faculdade para ver se conseguia alguma bolsa, alguma coisa para mim. E eu acabei entrando na faculdade. Então eu estava estudando à noite, treinando de manhã e de tarde e vendendo thinner na hora do almoço. Cara, é muita doideira, né? E assim, funcionou. E ali, depois, em 2004, aí eu consegui. O que você fez depois? Aí já emendou, já veio logo um convite para atuar na Secretaria Estadual de Esportes, né? Que o Rogério Romero ia ser o subsecretário de esportes, aí ele ia montar a equipe, ele me chamou, fui diretor, depois fui superintendente de esportes do estado, e dali eu acabei voltando para o Minas, fazendo esse trabalho de gestão, que é a história que mais, que foi muito acachapante para mim com relação a essa questão da cooperação, né, e dessa ser essa veia que eu trago, que eu levo para as pessoas hoje, né? Porque lá no Minas, eu comecei ainda, quando eu comecei, eu ainda tinha muito do negócio da coleira do ego, né? Do estilo de liderança muito baseado no atleta. Que para liderar pessoas não funciona, né? Então, aquele estilo mais aguerrido, né? E tal, e muito esporro, coisa e tal. E aí eu fui percebendo que aquele negócio não estava funcionando e tal, e aquilo foi começando, foi chegando um tempo que você vai amadurecendo, você começa a repensar as coisas, né? E aí eu tive em 2017, foi o início do ciclo olímpico de Tóquio. Eu falei, cara, acessei ali algumas coisas que me ajudaram muito, né? Que é uma ciência, né? Que chama conscienciologia, que estuda a nossa consciência, né, de forma científica, assim, metodologia científica. Do Valdo. O professor Valdo Vieira, isso. E aquele negócio começou a fazer muito sentido para mim. E aí eu fui acessando essas informações e aquilo, fui começando a estudar, fazer muito curso, muita coisa de autopesquisa, né, de autoconhecimento, de entender aquele negócio todo que tinha acontecido comigo na minha vida toda e tal.
E aquilo foi mudando muito. Aí eu fui passando, eu conheci esse estilo de liderança, chama liderança interempática. E aí fui aplicando aquilo, e aquilo foi reverberando, né? Que quando a gente vai reciclando, né, algumas coisas, aquilo impacta demais quem está à nossa volta, né? As pessoas começam a dizer, pô, mas esse cara tem alguma coisa diferente, né? E aí em 2017, cara, eu trouxe um treinador, porque eu estava com um treinador australiano, né? Um cara top do top, com, sei lá, 20 medalhas olímpicas no currículo e tal. E a gente não teve um resultado tão expressivo na Olimpíada do Rio 2016. Então, em 2017, eu falei, quer saber? Um treinador que nunca tinha liderado nenhuma equipe grande no Brasil, o Sérgio Marques, mas eu sabia que esse cara tinha essa questão da cooperação, do humanismo, de trabalhar o atleta de uma forma mais integral. E aí postei nele e trouxemos esse cara e a gente junto ali naquela conexão, né, obviamente junto com todos os outros profissionais que estavam ali envolvidos também, a equipe 100%. A gente começou a fazer esse trabalho, assim, começando pelo número de atletas, que era muito maior do que usualmente deveria ser numa equipe de alta performance. E a gente fez e fazer muita dinâmica, coisas muito diferentes que não são usuais. Isso não era usual no Minas. Não, nem no Minas, nem em lugar nenhum, assim, de equipe de natação. E a gente trabalhava muitos valores, e esse negócio da conexão, né, da energia, retroalimentando um ao outro, aquela coesão do time. Né? Por exemplo, a gente pode nadar a mesma prova, né? Você pode nadar o 100 livre, eu também, a gente vai treinar junto. Eu vou querer ganhar de você, você vai querer ganhar de mim no treino, nós dois vamos crescer com isso. E na hora da competição, eu vou focar no meu melhor. Quem for o melhor vai ganhar. Eu não preciso desejar que você quebre o braço ou que você vá mal na competição. Parece uma bobagem, mas isso é uma coisa muito... Eu fiz isso várias vezes. Num ambiente de alta performance, você quer que o outro se exploda. É você. Então a gente mudou essa visão. Os atletas foram absorvendo isso. E foi o ciclo olímpico que teve uma pandemia no meio. E na hora que entra a pandemia, cara, quem está conectado, a gente se segurou. Você percebe. A gente se segurou. Como nenhuma outra equipe se seguraria. E quando chegou o resultado lá em Tóquio, que foi em 2021, né, que a gente nem sabia se ia ter ou não ter. Imagina segurar a cabeça num atleta que treinou ali a vida toda para aquele momento. Vem uma pandemia, cara, e aí? Ninguém sabia nada. Ninguém sabe, vai ter, não vai ter. Como é que segura isso? Então a gente conseguiu fazer isso porque a gente tinha essa conexão. E lá em Tóquio, a seleção brasileira ganhou 2 medalhas na Olimpíada de Tóquio. E as 2 medalhas saíram dos atletas que estavam no Minas. Quem que foram? O Bruno Fratos e o Fernando Scheffer. Fantástico. E até aí já é sensacional. Sensacional. Só que aí quando chegou da Olimpíada, o Scheffer, eu achei que eu não ia ver ele por uns 6 meses. Porque no Brasil é assim, né? O cara ganha medalha olímpica, automaticamente ele é o herói nacional, e aí milhões de compromissos e coisas e tal. Estava tranquilo em ver ele daqui a 6 meses. Na semana que ele chegou, ele marcou um jantar para a equipe técnica, ele e a equipe técnica, né? Todo mundo da equipe técnica. E aí ele fez uma réplica da medalha dele. Olha. E deu para cada um. Aí eu ganhei a medalha olímpica. É uma medalha olímpica, assim, ela é, olha pra você ver, Vai mesmo. é uma réplica perfeita. Essa é a sua medalha olímpica. Exatamente, que eu ganhei 30 anos depois, quando eu aprendi a cooperar. Competindo, eu não consegui ganhar uma medalha olímpica. Que fantástico, gente. Então essa é a primeira medalha olímpica que eu falo que ela é a medalha olímpica que não é da competição, ela é da cooperação. Da cooperação. Porque ela é um trabalho de bastidor, assim como a cooperação.
A liderança interempática, você não tem, a sua coleira do ego já está mais afrouxada. A gente não precisa ser eu que tem que estar lá na frente. Para mim, o que interessa é os outros performarem. E foi o que a gente fez. Então, isso foi muito impactante para mim. Foi depois que eu ganhei essa medalha que eu falei, não, aqui encerrei, agora eu vou transbordar isso para as organizações, para as pessoas, de outras formas. Né? Porque você pegar isso como um experimento, né, científico, essa medalha é a prova irrefutável. Você fechou um ciclo aqui. É a prova irrefutável que a cooperação ela é superior à competição até no ambiente mais competitivo do planeta Terra, que são os Jogos Olímpicos. Sensacional isso. Isso é uma prova de uma tese. Exatamente. Então, hoje a gente montou essa empresa, né, de gente dar consultoria em cooperação. Você, então, entra nas empresas e ajuda as empresas a melhorar a performance via cooperação. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, há um tempo atrás, enquanto competidor, quando você fala de cooperação, a primeira imagem que me vem na cabeça era todo mundo assim, dando as mãos, tal, pô, cantando um kumbaya e tal, beleza e tal, e, cara... Não é isso que a gente está falando. Apesar de eu não ter nada contra isso. Mas não é isso. Não é isso. A minha experiência com cooperação é uma cooperação, mas que ela é focada em desempenho, em entrega de resultado. A cooperação como uma ferramenta para você entregar resultado, mas de forma leve. Como que você trabalha isso nas empresas? A gente criou um índice de cooperação. Então a gente aplica, né, questionários, faz entrevistas. Nível de maturidade. Isso. E a partir dali a gente identifica ali como que a empresa está e aí já propõe ações e várias coisas ali um pouco entrando na cultura mesmo da empresa, assim, né, de mudar a cultura. Na cultura de cooperação. Sim. Então, aí são palestras, workshops, a consultoria mesmo, né, com ações de serem feitas, acompanhamento. De curto, médio, longo prazo e tal. E estamos nessa vibe aí da cooperação, aí, expandida a cooperação. E nessa história toda, você até mencionou que você teve aula de bateria. O que virou a questão da bateria? Isso foi só um hobby ou você avançou em cima disso? Na verdade, assim, a minha relação com a música, ela já vem antes do esporte. É mesmo? Então, eu sempre gostei de música, né? E era muito engraçado, porque assim, eu com 9 anos, eu assisti um show do Simon & Garfunkel no Central Park, que passou na Rede Manchete em 82. Aquele famoso? Aquele famoso. Eu assisti aquilo e, cara, eu fiquei maravilhado. Eu adorei aquilo. Aí eu comecei a comprar vinil do Simon & Garfunkel e tal. E gostava muito de música. Depois eu fui descobrir o Iron Maiden, aí acabou, né? Aí com o Iron Maiden já entrei pro rock, depois o Rush. Gostou do Iron Maiden, do Rush, cara? Aí você entrou pra Irmandade, aí que a gente se conheceu, né? Exatamente. Então, assim, eu penso que a música era uma ferramenta que eu utilizava, porque eu sempre gostei muito. Então, todos os contextos que se passava comigo, sempre tinha uma música tocando na minha cabeça. Quando eu ia nadar, tinha uma música tocando na minha cabeça. Então, hoje você vê o Michael Phelps, todo mundo vai com os headphones, assim, né, focado. Eu fazia aquilo nos anos 80 e 90 sem o headphone. Você ficava imaginando? As músicas tocavam na minha cabeça. Olha que interessante. E aí eu expandi isso, eu criei uma palestra que conta essa história, que é um show de rock a palestra. E, na verdade, é uma palestra, é um storytelling, fazendo conexões com os conceitos, e meio teatral e interativa, uma experiência interativa. E eu ponho um bloco de saída no palco do teatro, aí eu simulo aquele momento que eu vou pular
na piscina, o que está passando na minha cabeça, aí entra a música. Então eu estou contando a história lá do recorde mundial, do primeiro, né, que eu tive a ideia de mobilizar o pessoal para fazer a tentativa. Então quando eu estou tocando, aí começa a tocar Dream On do Aerosmith. Aí já entra na letra que fala, né, Dream On, Dream Until Your Dreams Come True. Cara, e aí a música sai e eu continuo falando como se tivesse nada acontecido. E a galera enlouquece, né? Porque assim, muito impactante, né? E então a música é essa onda. E para fazer essa palestra, eu utilizei as coisas que eu aprendi no esporte. Porque eu sou um baterista, né? Eu aprendi a tocar bateria lá, com o professor Rivadavia me ensinou, me tirou do analfabetismo musical, né? Me ensinou a ler as partituras de bateria e tal. E dali eu fui me desenvolvendo sozinho. Quando parei de nadar, comecei a ter banda, tocar na noite e tal. E aí eu tive uma oportunidade em 2013 fiquei sabendo que ia ter o Eric Martin, né, vocalista do Mr. Big. Mr. Big, é. Ia tocar no Brasil e ia contratar uma banda brasileira. Para abrir o show? Não, para tocar com ele. Com ele? Com ele, fazer a turnê sul-americana. Olha que legal. E aí, cara, é muito engraçado porque, assim, foram as mesmas habilidades ali para o primeiro recorde mundial que coloquei nesse negócio e aí a gente montou uma banda para participar dessa audição. E aí a gente foi selecionado, cara. É mesmo? E aí eu fui baterista do Eric Martin, numa turnê sul-americana. Quantos shows vocês fizeram? Ah, nem lembro, acho que uns 10. Cara, que sensacional isso. Cara, foi uma doideira, porque eu sempre fui fã do Mr. Big. Eu era fãzaço mesmo, conhecia todas as músicas e tal. E eu tinha esse sonho, enquanto nadava, eu falei assim, o dia que eu parar de nadar, eu vou ter uma banda, talvez eu vou montar uma banda, eu vou fazer uma turnê no Brasil. Aí agora falar que eu ia tocar com os caras, né, que eram os meus ídolos, né, do rock, pô, nunca consegui imaginar um negócio desse. E eles tinham um hábito, né, em show de trocar os instrumentos, né? O baterista vinha pro baixo, o guitarrista ia para... na última música, no final. Na última música, aí eles trocavam todo mundo trocando instrumentos e o outro cantava, inclusive. Ah, não, era o baterista que cantava. E muito bem, por sinal, né? E, cara, acabei ficando amigo do Eric Martin, né, e tal, e depois toquei com vários, tive a oportunidade de tocar com vários outros astros do rock, todos que eu mais gostava, assim, o pessoal Deep Purple, né, Steve Morse, Ian Pace, Glenn Hughes. Glenn Hughes, eles estiveram em Belo Horizonte, né? Sim. Cara, o Mr. B, quando vinha em BH, eu ia na van da banda, né? Cara, então, assim, experiências maravilhosas. Você chegou assim, a assistir a última turnê do Rush? Assisti no Madison Square Garden. Eu fui, foi em 2012, né? Não, 2015. Foi 2015, Eu fui nos Estados Unidos, no Amalie, no Amalie Arena, em Tampa. Top. Ali foi sensacional. Cara, eu fui... Você viu no Madison Square Garden? Madison Square. Eu tinha um sonho de ir no Madison Square Garden assistir um show. Aí quando eu vi que os astros se alinharam, eu falei, é agora. Eu fui de última hora, assim, com minha esposa. Também, mesma coisa. Eu estava em Orlando, numa convenção. A minha esposa falou o seguinte, você está sabendo que é uma hora daqui... Foi minha esposa que me falou isso. Ela me falou que, olha aqui, o Rush está aqui do lado. Eu falei, não é possível. Mas quando é que é o show? É amanhã. Eu falei, mas amanhã já deve ter acabado os grandes. Não, mas vamos tentar. Eu parei o carro na rodovia e tô lá tentando achar pelo celular para comprar os ingressos. E, cara, comprei na maior alegria. De repente bate na janelinha lá, o guarda. Falei, o que o senhor está fazendo aqui parado no meio da rodovia? Falei, putz, nos Estados Unidos não tem brincadeira, né? Falei, não, o senhor não tem ideia, eu consegui o show do Rush. E ele? Ele falou, mas não aqui, né? Falei, não, tá tudo certo, então pode seguir. Falei, não fui multado nem nada, eu acho que ele entendeu a minha alegria. Os deuses do rock te protegeram. Falou assim, vai ter que ir pro show do Rush. Cara, no dia seguinte pegamos o carro, fomos lá pro show, tudo organizado nos Estados Unidos. Outra coisa, cara. Não, aquele R40, quem foi, né? Quem foi. Eu tenho a camisa e tenho o boné. Eu tenho também.
Tem 2 camisas até. 2, né? Uma não foi suficiente. Não, né? Eu devia ter comprado mais ali, eu não me toquei. Mas ali foi foi muito emocionante, né? Eles Demais, cara. prepararam o fim de tudo, né? Por causa do Newport, né? Eu toco bateria por causa do Newport. Eu toco bateria por causa do Newport. Mesma coisa. É. Esse cara é o cara que me inspirou me inspirou a tocar bateria. Foi É uma bandaça, né, cara? Quem viu, viu. E quem não viu pode escutar. Quem não viu, pode comprar o DVD lá, o streaming. Hoje em dia não tem mais DVD. E quando eles vieram no Brasil, eu vim também. Eu fui em Porto Alegre. Eu fui da primeira vez, depois teve um no Rio. Eles vieram 3 vezes, né? Aqui 2. Aqui 2, as 2. A primeira foi São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Primeiro show em Porto Alegre. Eu fui em Porto Alegre. Eu fui em São Paulo. E a segunda vez que eles vieram no Rio e São Paulo, eu fui em São Paulo. Eu fui no Rio, na Apoteose. Eu fui lá foi no Morumbi. Isso, Morumbi eu fui na primeira vez. Na primeira vez. Foi sensacional. Sensacional. Para mim, na minha visão, é a maior banda de rock da história. E o Mr. Big abriu os shows do Rush, sabe, né? 2 turnês do Presto e acho que do Counterparts. O baixista do Mr. Big, que na minha opinião hoje é o melhor baixista de rock que tem da atualidade, apesar de estar com 72 anos. Mas toca muito aí. Não tem cabimento que aquele homem toca. O baixista que inspira ele é o Geddy Lee. É o baixista que a inspiração dele é o Geddy Lee no rock, né? Sim. Bom, pelo menos que não falaram, né? Puxa, Theo, nós podíamos ficar aqui, hein, cara? Tem quanto tempo já de podcast? Umas 2 horas. Mas eu queria te agradecer muito. E eu queria que você falasse um pouquinho, um resumo. Por que Tudo ou Nada, no seu livro, na sua biografia, e o que isso tem a ver com as pessoas? Porque quando eu escrevi esse livro, assim, começando pela capa, né, que ela é bastante instigante se você prestar atenção. Ele tá aqui na capa, quem vai ver, ele tá na água molhado com 2 baquetas na mão. De roupa, né? Assim, de roupa. Metade na água, metade fora d'água. Então... E com as baquetas na mão. E tudo ou nada que você tem a ver com isso. Eu tinha uma preocupação muito grande desse livro não ficar estigmatizado, ser um livro para atletas, um livro sobre esporte. Então, ele é um livro muito mais abrangente, ele trata de várias coisas, né? Desde essa questão do esporte, trajetória, mas a questão da antivitimização, que eu acho que é muito importante, que as pessoas se identificam muito, as questões das relações familiares, a relação com meu pai, com minha mãe, como aconteceu, e as pessoas se identificam muito, a relação com a música também, a parte da música, a coisa não da resiliência, mas da antifragilidade, né? Porque vai crescer com a dificuldade. Exato. Né? Não é simplesmente aguentar firme, é daquilo te impulsionar. Que te leva para um lugar acima. Para um lugar diferente. Seu pai era um estímulo antifrágil. Exato. Então, são muitas vertentes, né? E assim, com certeza você vai se identificar com alguma delas. Então, assim, o que você tem a ver com isso, né? Aí você tem que ler o livro para saber. E esse formato da escrita, que ficou muito interessante, assim, comigo narrando os fatos, e o Edivaldo Pereira Lima, ele entra, são 2 vozes, e ele entra contextualizando. Então, se você não souber nada de natação, na parte da natação tem toda a contextualização. Então, a pessoa não fica boiando, sabe? Então, a gente transita por vários assuntos, várias coisas diferentes, sempre com essa contextualização. A parte do rock, da música, eu conto a experiência lá da turnê com o Eric Martin, depois com os outros músicos que eu toquei. Então, é um livro que inspira as pessoas, né? Bom, eu escrevi com essa ideia, né? De levar as pessoas, sabe? As pessoas se conectam muito mais, às vezes, com os fracassos do que com as vitórias, né? É verdade. Então, assim, quando você vê um atleta de alta performance fazendo uma palestra, muitas vezes, assim, é o atleta contando ali, olha, eu fiz isso e cheguei aqui. Que é legal, é bacana, mas a maioria das pessoas, eu penso, assim, que não se conecta com isso, porque tem uma tendência a pensar, mas ele é o fulano. E eu sou eu. Não vou conseguir fazer isso que esse cara faz.
E a minha história é totalmente o contrário disso. Porque eu tive tanto fracasso, né? Que eu tenho uma palestra que chama Timeline de Fracasso. E eu entendo que todo mundo se conecta com o fracasso. Então eu trago essa questão de como o fracasso é importante também, em certa medida, para a gente chegar onde a gente está hoje. Para a gente... que a nossa bússola vai se ajustando, né? Com as coisas que vão acontecendo. E esse mundo de Instagram é uma mentira, né? Tá todo mundo embarcando no mundo cor-de-rosa lá do Instagram, mas a vida real é isso aí, né? É soco na cara e fratura exposta, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Entender essas questões. Então eu quis expor isso, assim. Então as pessoas, pô, é muito mais assim, pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Porque esse aqui, coitado, esse tomou paulada, né? Tomou mesmo, viu? Mas é aquela história, né? É antifragilidade. A paulada faz crescer. Exato. Theo, muito obrigado por você compartilhar uma parte da sua história. Eu sei que tem muitas coisas riquíssimas. Recomendo que vocês leiam o livro Tudo ou Nada, e o que você tem a ver com isso, a história do Theo Laborne, que é muito integral, muito abrangente e muito entusiasmante. E se você gostou desse Pense Diferente, faça a diferença na sua vida, clica, dá o sininho aí, compartilha com o seu colega, com os seus funcionários, com aquelas pessoas que muitas vezes se colocam como grandes vítimas da vida e de tudo mais. Hoje foi uma aula como que o vitimismo, quando ele é superado, ele leva você para um outro nível de performance, de vida, e certamente pode influenciar muitas pessoas. Te vejo no próximo Pense Diferente.